Você já percebeu como, em algum momento da sua vida, a frase "todo mundo faz" foi suficiente para silenciar qualquer dúvida que você tinha? Talvez você nem concordasse totalmente. Talvez algo dentro de você resistisse, alertasse, incomodasse. Ainda assim, você seguiu. Não porque achou certo, mas porque parecia inevitável. Porque discordar exigiria se destacar. E se destacar, quase sempre, tem um custo psicológico alto demais para a maioria das pessoas. A força dessa frase não está no argumento, ela é fraca, logicamente. O fato de muitos fazerem algo nunca foi prova de que esse algo é correto, saudável ou verdadeiro. Mas, psicologicamente, todo mundo faz carrega um peso enorme. Ela ativa um medo antigo, profundo, quase primitivo, o medo de ficar de fora, o medo de ser excluído, o medo de ser visto como estranho, inadequado, problemático. E o ser humano, desde muito antes de existir sociedade como conhecemos hoje, aprendeu que ser excluído do grupo podia significar não sobreviver. Nosso cérebro não evoluiu para buscar a verdade, ele evoluiu para garantir pertencimento. Durante milhares de anos, discordar do grupo não significava apenas ser impopular, significava ficar vulnerável, sozinho, sem proteção. Essa herança ainda vive em você, mesmo que hoje o risco não seja mais físico, mas psicológico. Quando você pensa diferente, algo dentro de você dispara um alerta silencioso, um desconforto sutil que diz: cuidado, você pode pagar por isso. É por isso que todo mundo faz funciona tão bem. Ela não apela para a razão, mas para a segurança. Ela sugere que existe um lugar confortável, onde você não precisa pensar muito, não precisa se expor, não precisa sustentar sua própria posição. Basta seguir, basta repetir, basta se misturar. E em troca você recebe aceitação, previsibilidade, alívio temporário. Mas esse alívio tem um preço, e ele quase nunca é cobrado imediatamente. No início, seguir a maioria parece inofensivo. Um pequeno silêncio aqui, uma concordância ali, um ajuste discreto no comportamento. Você diz a si mesmo que não vale a pena discutir, que não é tão importante assim, que você pode pensar diferente por dentro, desde que não diga nada. Só que o hábito de se calar não fica restrito a situações isoladas. Ele se espalha, ele se torna padrão. A psicologia social mostra que o ser humano tem uma tendência poderosa de ajustar suas opiniões para evitar conflitos. Experimentos clássicos revelaram que pessoas são capazes de negar aquilo que veem claramente com os próprios olhos apenas para não discordar do grupo. Não porque acreditam no grupo, mas porque o desconforto de ser o único discordante parece maior do que o desconforto de mentir para si mesmo. E quando esse comportamento se repete, algo começa a mudar internamente. Cada vez que você se dobra ao "todo mundo faz", você envia uma mensagem silenciosa para si mesmo. A sua percepção não é confiável, sua intuição não é prioridade, seu pensamento pode esperar. Aos poucos você deixa de questionar não apenas o mundo, mas a si mesmo. Começa a duvidar das próprias reações. Aprende a observar o ambiente antes de formar uma opinião. Aprende a sentir o clima, a tendência, a maioria e só então se posicionar. Quando se posiciona? O conformismo não se instala de forma abrupta, ele se infiltra, ele se apresenta como bom senso, como maturidade, como adaptação social. Você começa a confundir evitar conflitos com sabedoria, começa a chamar medo de prudência, começa a chamar obediência de inteligência emocional. E assim, pouco a pouco, o pensamento crítico vai sendo substituído por uma sensibilidade exagerada ao que os outros esperam. Existe um conforto psicológico em acreditar que se todo mundo faz, a responsabilidade não é mais sua. Você dilui o peso da escolha. Se algo der errado, você não foi o único, você estava apenas seguindo. Isso reduz a ansiedade, mas também reduz a autonomia, porque escolher implica assumir consequências, e seguir a maioria oferece a ilusão de que você não precisa carregar esse peso sozinho. O problema é que internamente o custo continua existindo. Mesmo quando você segue, algo em você sabe quando você concorda sem acreditar, sabe quando você age por pressão, sabe quando o "todo mundo faz" vence uma convicção pessoal. E esse conflito interno, quando ignorado por tempo demais, se transforma em desgaste psicológico. Não é um sofrimento explosivo, é um cansaço silencioso, uma sensação de estar sempre se adaptando, sempre se moldando, sempre se ajustando para caber. Com o tempo, você pode perceber que já não sabe exatamente o que pensa sobre certos assuntos, não porque nunca refletiu, mas porque refletir deixou de ser prioridade. O hábito de observar a maioria antes de pensar cria uma dependência. Você começa a buscar sinais externos para validar suas opiniões, likes, concordâncias, aprovação, e quanto mais você depende disso, menos confia na própria capacidade de julgamento.
A frase "todo mundo faz" também carrega uma ameaça implícita. Se você não fizer, algo está errado com você. Ela transforma a exceção em defeito, o diferente em problema, e isso gera uma pressão psicológica intensa para se alinhar, mesmo quando o alinhamento vai contra seus valores. O medo de ser visto como exagerado, chato, radical ou problemático faz com que muitas pessoas escolham o silêncio como estratégia social. Mas o silêncio contínuo tem efeitos profundos. Quando você não expressa o que pensa, você não apenas deixa de influenciar o mundo ao seu redor, você deixa de se reconhecer. Aos poucos, suas opiniões se tornam menos nítidas até para você mesmo. Suas reações ficam mais neutras, suas emoções mais contidas. Não porque você se tornou equilibrado, mas porque aprendeu a não se envolver demais, a não se comprometer, a não se expor. O clímax desse processo acontece quando você percebe que vive cercado de pessoas, mas sente que ninguém realmente te conhece. Porque a versão que elas conhecem é a versão que se adaptou, a versão que concorda, a versão que não incomoda. E nesse ponto, a pergunta começa a surgir, ainda que de forma incômoda. Quantas escolhas da sua vida foram realmente suas e quantas foram apenas respostas à pressão invisível do "todo mundo faz"? A psicologia por trás dessa frase revela algo desconfortável. A maioria não precisa estar certa para ser seguida, ela só precisa ser numerosa. E o ser humano, ao longo da história, provou repetidas vezes que grandes erros podem ser cometidos coletivamente, enquanto pequenas verdades são sustentadas por poucos. Ainda assim, a atração pela maioria permanece, não porque ela oferece verdade, mas porque oferece abrigo. Questionar esse mecanismo exige coragem, não a coragem teatral de confrontar todos ao redor, mas a coragem silenciosa de perceber quando você está se anulando, de notar quando uma decisão não vem de dentro, mas do medo de se diferenciar, de reconhecer que muitas vezes o desconforto que você evita externamente retorna como vazio interno. Pensar diferente não garante aceitação, mas não pensar garante alienação. E talvez o maior risco não seja errar sozinho, mas viver sem nunca ter tentado ser fiel ao que você realmente pensa. O "todo mundo faz" pode facilitar a convivência, mas também pode anestesiar a consciência. Ele pode evitar conflitos externos enquanto cria conflitos internos cada vez mais difíceis de ignorar. Talvez a pergunta mais honesta que você possa se fazer não seja se todo mundo faz, mas por que você faz? O que te move em cada escolha? O medo de ficar de fora ou a convicção de estar agindo de acordo com o que acredita? Essa resposta nem sempre é confortável, mas ela é um ponto de partida, e às vezes perceber o quanto você se moldou já é o primeiro passo para recuperar algo que foi deixado para trás. Se essa reflexão te incomodou em algum nível, talvez não seja por acaso. Vale a pena pensar em quantas situações da sua vida essa frase apareceu e qual foi o efeito real dela em você. Se quiser, deixe nos comentários uma reflexão que surgiu enquanto você ouvia isso. E se esse tipo de conteúdo te ajuda a enxergar padrões que normalmente passam despercebidos, acompanhar o canal pode ser uma forma silenciosa de continuar essa investigação. Às vezes, pensar diferente